escola desse post. Oi pessoal, então nessa série das mudanças pro Canadá e tal, esses vídeos que eu tô fazendo, eu vim contar um pouquinho pra vocês de como se deu esse processo da gente vir pra cá. A decisão, a tirada dos vistos e tudo mais. Vamos lá? Então, a verdade é que eu e o Xande, a gente sempre teve vontade de se mudar assim pro Canadá, Austrália, algum outro país. E ele já havia comentado comigo em tempos de namoro que ele já tinha recebido propostas antes e não foi porque, enfim, se achava meio novo e tal, não teve vontade de ir. E aí depois que a gente se casou, a gente vivia conversando sobre isso, né, sobre esse papo de mudança e tal. E a gente decidiu um dia que realmente queria testar. E eu fiquei super empolgada, assim. O Xande ficou meio pé atrás e tal. E aí a gente decidiu que antes de testar mesmo, a gente queria conhecer o país, né? Conhecer o Canadá, porque todo mundo fala que é bom e tal, mas a gente não conhecia. E foi aí que a gente decidiu que na nossa lua de mel a gente ia pra Vancouver. Compramos a passagem e tal. E aí a gente teve que tirar o visto de turista. O visto de turista é um visto bem fácil de se tirar, assim. Se você já tiver o visto americano, é tipo, você só precisa preencher um formulário online, é super fácil. Se você não tiver o visto americano, aí você precisa enviar alguns documentos pro consulado. No final do vídeo eu vou deixar algumas informações de onde você pode encontrar a lista desses documentos que você tem que enviar. Mas assim, o visto de turista é um visto que fica pronto rápido. Além de precisar de poucos documentos, ele demora mais ou menos um mês para ficar pronto. Foi esse o tempo que o nosso demorou também. Então tiramos o visto de turista e fomos para Vancouver, que fica na British Columbia. Chegando em Vancouver, a gente, enfim, simplesmente se apaixonou. A cidade é maravilhosa, super limpa, o transporte público funciona. As pessoas são super simpáticas, a gente não teve problema nenhum, foi assim, incrível, foi uma lua de mel incrível. E aí voltamos pro Brasil e decidimos, não, realmente queremos nos mudar, vamos fazer esforços para nos mudarmos. E foi aí que tudo começou. A primeira ideia que a gente teve foi entrar pelo Entry Express, que é um serviço do governo canadense que ajuda imigrantes a entrarem no país já com emprego e tal. Para isso, você precisa preencher alguns requisitos. Você faz um teste lá no site do governo canadense mesmo e ele fala se você tem a pontuação necessária para participar do programa Entry Express ou não. No nosso caso, a gente ficou faltando uns 20 pontos, mais ou menos, para participar do programa. Porque, assim, a gente ganhou bastante pontos por causa da nota do IELTS, que conta muito, que é o teste de inglês que você faz de proficiência. Então, assim, tem que ter o IELTS para fazer essa mudança, você vai precisar. E, além disso, conta muito também o caso, a área de trabalho do Alexandre, que era de TI. Isso dá muito ponto também. Mas como a gente nunca tinha estudado no Canadá, nunca tinha ficado um período longo no Canadá, a gente acabou perdendo alguns pontos por causa disso. E aí ficaram faltando mais ou menos uns 20 pontos pra gente conseguir entrar nesse Entry Express. E aí a gente ficou assim, né, pensando no que ia fazer e tal, verificando as opções. E foi quando o Xande conheceu um amigo do irmão dele, que era conselheiro de uma universidade aqui em Montreal, a Université de Montréal. E aí ele falou assim pra gente, por que vocês não vão fazer um mestrado lá e tal, em alguma faculdade que vocês gostam? Porque uma vez que vocês estão lá, é mais fácil tirar o visto de residente permanente, porque vocês estão estudando, vocês estão trabalhando, enfim, vocês estão contribuindo para a economia local. Aí eu falei, poxa, boa ideia, vamos fazer isso. E aí eu acabei gostando muito do curso de Direito da Université de Montréal mesmo, que é um mestrado em Direito Empresarial, que fala muito de economia, globalização, e era bem a área que eu trabalhava assim no escritório. E aí a gente já entrou em contato com o pessoal que cuidava dessa parte desse mestrado, esse conselheiro botou a gente em contato com eles e fomos trocando vários e-mails, vendo os documentos que precisava mandar para a universidade e tudo mais. E juntamos os documentos, teve que traduzir bastante documento por tradutor juramentado, então saiu sim um pouco caro essa parte. Tive que fazer o teste do IELTS e tive que tirar nota acima de 6,5 para poder ir para a universidade. E eles levam bastante em consideração também a sua nota, tipo, o meu caso foi a minha nota no meu
na minha faculdade de Direito. Então, se eu não tivesse todas as notas, a média acima de 7,5, eu não poderia ter entrado também. Então, eles são bem rigorosos com essas coisas de notas, assim. Enviei todos os documentos traduzidos para o inglês e eles falaram, agora espera mais ou menos cerca de um mês que você vai ter a resposta. E quando chegou a resposta, nós ficamos incrivelmente felizes, né? Que chegou a carta de convite, me aceitando na universidade e tal. Começou a correria pro visto, que foi o que deu, assim, bastante trabalho, bastante apreensão. Como a gente na universidade a gente estava conversando bastante com o pessoal por e-mail e tal, a gente não estava tão apreensivo assim. Mas no visto a gente ficou bem apreensivo por causa do tempo. Para tirar o visto de estudante, eles pedem 12 semanas. E a gente tinha mais ou menos... Não, a gente tinha 12 semanas exatas, assim, na verdade. Tipo, se saísse em 12 semanas, sairia na data que as aulas começariam aqui no Canadá. Só que além disso, a gente precisava tirar o CAC também, que é um certificado de aceitação do Quebec. Como Montreal fica na província de Quebec, e as províncias aqui no Canadá também são autônomas, para conseguir o visto canadense de estudante para entrar aqui, eu precisava desse certificado de autorização do Quebec, da província primeiro. Então a gente teve que dar entrada nesse certificado que demorava um mês para ficar pronto, foi bem corrido assim. E aí a gente deu entrada nesse certificado e deu entrada junto no visto, mesmo sabendo que estava faltando esse documento. E aí, assim, na primeira semana que a gente deu entrada no visto, eles falaram, a gente não vai poder fazer nada até chegar esse documento, entendeu? Então a gente ficou bem diligente nessa parte do Quebec, eu ligava no consulado algumas vezes, apesar deles não gostarem muito, eu ligava no ministério que tratava disso pra ver como é que estava o processo, explicava que a gente estava sem tempo, e aí saiu, graças a Deus, com um mês certinho, então tipo, não adiantou nada mesmo eu ter ligado, porque saiu com um mês certo, essa carta de aceitação do Quebec. Aí eu enviei a carta pro consulado, eles analisaram e falaram, olha, legal, agora os seus documentos estão completos, mas aí pra gente liberar os documentos do seu marido também tá faltando a certidão de casamento. Por que isso aconteceu? Porque o processo do Alexandre, que foi o para visto de trabalho em aberto, ele só pode ganhar esse visto de trabalho em aberto, que é para procurar emprego aqui, porque eu fui convidada para a universidade, entendeu? Então esse visto de trabalho em aberto só sai para o cônjuge que foi convidado ou para trabalhar ou para estudar, e aí o outro cônjuge vem de anexo. Então, aí eles pediram a certidão de casamento para comprovar. Mandei a certidão de casamento por e-mail e no dia seguinte eles pediram os exames médicos. Eu fiquei meio assim sobre esses exames médicos, né? Tipo, oxe, como assim e tal? Então, você faz esses exames num lugar, num consultório cadastrado pelo consulado. Os exames ficam prontos no mesmo dia e é o próprio médico que manda o exame pro consulado. Então, assim, tem exame de sangue para ver se você tem AIDS, hepatite, sífilis. Tem exame do raio-x do tórax para ver se você tá com pneumonia, essas coisas. E tem exame de urina também. Eu não entendi direito assim na hora, né? Tipo, poxa, será que quem tem AIDS não pode entrar no Canadá, não pode estudar no Canadá? Mas depois o pessoal da imigração me explicou que na verdade é que não poderia trabalhar em alguns segmentos de saúde, assim, entendeu? Então se a pessoa tivesse AIDS, por exemplo, ela não poderia trabalhar em hospitais e tal, por isso que eles pedem esses exames, porque aí fica uma observação no visto falando que você não pode trabalhar nesses lugares. Graças a Deus, nossos exames deram tudo certo e o nosso visto saiu com 10 semanas da nossa aplicação. Então, tipo, a gente chegou aqui uns 15 dias antes de começarem a aula, graças a Deus. Eu acho que a gente conseguiu essa antecipação justamente porque ficou em cima, assim, sabe? A gente tentou se adiantar, tudo que eles pediam, a gente já tinha pronto, a gente enviava no mesmo dia a documentação, porque senão a gente não ia conseguir chegar a tempo mesmo. Então, assim, se você ganhou a carta e tem 12 semanas, ótimo, perfeito, não precisa se preocupar muito, entendeu? Mas se você não tem tanto tempo, é bom ficar em cima disso para garantir que você vai conseguir mesmo. E aí chegaram os vistos, a gente ficou super feliz e foi comprar a passagem, que foi onde a gente teve mais problema, que foi a passagem para vir para cá por causa do cachorro. Mas esse papo do cachorro fica pro próximo vídeo, tá bom?
Então eu vou deixar as informações dos vistos lá no blog, se vocês quiserem, todos os documentos que precisam. Tem um site também, uma empresa chamada VFS Global, que é uma empresa autorizada pelo governo canadense a dar entrada nos vistos, se vocês precisarem. E é legal que eles te informam tudo, é um pouco caro sim, mas eles têm todos os formulários que vocês precisam preencher, eles preenchem pra vocês se vocês quiserem, eles tiram a foto no formato certo, enfim. Eles garantem que tá tudo certo. E eu e o Xande, a gente fez por eles justamente porque a gente não queria correr risco nenhum. Então eu vou deixar os contatos dessa empresa da VFS no bloco de informações aqui embaixo e no blog também com tudo direitinho. Porque aí se vocês estiverem interessados, vocês podem ver lá no site todos os documentos que precisam para tirar os vistos, qual visto que se encaixa melhor na sua situação. E se vocês quiserem saber mais sobre a viagem, fique assistindo aí que próxima quinta-feira eu conto da agonia do cachorro. Beijo!